Bom dia a todos. Quando convidaram a gente para participar, né? E aí eu não tive muita dúvida sobre o que falar num evento de acreditação, né? Da minha prática na assistência, a gente sabe que se a gente não tiver em conformidade com as legislações, a gente não consegue ser acreditado ou manter a acreditação, né? Então foi muito fácil escolher o tema. O desafio começou quando me falaram que eu tinha que falar em 30 minutos, né? É um tema muito complexo, tem bastante coisa para falar. Então, como a CISPAC ela é parceira da Tech Laser em relação à biossegurança, eu vou focar nos artigos que falam sobre processamento de material e de monitoramento. Tá? E aí eu acabei escolhendo da minha prática do dia a dia de consultoria os artigos que mais geram dúvidas e os mais polêmicos também, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala, até antes de 2012, não existia nada que regulamentasse o processamento do produto para a saúde, né? Então, a gente ficava meio que à mercê da boa vontade e da capacidade técnica de cada um de processar esse produto. Em 2012, a diretoria colegiada da Anvisa baixou essa resolução e que demorou ainda 2 anos para entrar em vigor, porque eles sabiam a complexidade de tudo isso, como as instituições estavam totalmente à margem de tudo, né? E então eles ainda deram 2 anos, mas a partir de 2014 ela começou a ter força, né? Então a gente precisa se enquadrar nessa resolução. E aí quando a gente fala em RDC 15, a gente fala de uma resolução que foi feita e pensada para o ambiente hospitalar, mas que foi incluída a oftalmologia, porque é a única especialidade feita extra-hospital, né, que acaba tendo centro cirúrgico também. Então, acho que o grande desafio para a oftalmologia é se encaixar dentro dessa resolução, dentro das suas particularidades, mantendo as suas particularidades, né, mas precisando cumprir a resolução para poder estar dentro da lei, tá? Então, quando a gente fala de RDC 15, ela, como eu disse, foi pensada para o hospital, mas quem que ela inclui nisso, né? Então, são os hospitais públicos e privados, civis, militares, as empresas processadoras. Então, sempre que a gente manda o material ser processado fora, essa empresa ela precisa, né, cumprir RDC 15. E aí, no parágrafo único, ela exclui o que é da área da saúde e não entra nesse escopo, né? Então, ela fala de consultórios odontológicos, consultórios individualizados, as endoscopias, né, que inclusive está tendo uma revisão dessa RDC e muito provavelmente algumas dessas áreas que foram excluídas, elas vão ser inseridas, porque são áreas muito complexas que também precisam ter um monitoramento mais efetivo desse processamento. E os serviços de terapia renal substitutiva e assistência veterinária. Ou seja, quem não foi excluído aqui, quem não contemplou esse parágrafo tem que cumprir a RDC 15. E aí, é importante a gente classificar aonde que a oftalmologia entra, né? Porque muita gente me questiona, porque só é citada a oftalmologia em alguns artigos, né? Mas quando a gente lê ali que nas condições organizacionais, as CME classe 1 são aquelas empresas, aquelas centrais de material que processam produtos que não têm conformação complexa. E CME classe 2, tudo aquilo que acaba processando material de conformação complexa. Aí quando a gente vai entender o que é um material de conformação complexa, lá nas definições, ele coloca que é um produto para saúde crítico, crítico de conformação complexa, é um produto para a saúde que possui lume inferior a 5 milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para fricção direta, reentrâncias e válvulas. Quando a gente vê aqui esse artigo, né, ele além de ter 1 milímetro de 3, né, ele ainda é angulado, ou seja, eu não consigo fazer uma fricção direta nele. Então, automaticamente, vocês são lançados na CME classe 2. E aí é uma CME muito mais complexa, que precisa de muito mais monitoramento. A partir do artigo 26, ele começa a falar aí da fiscalização em si, e ele fala que tudo que a gente faz dentro da central de material, a gente precisa registrar, né? Eu costumo sempre falar isso para os meus funcionários e falo para os meus clientes que central de material é registro,
né? Às vezes as pessoas elas estão tão envolvidas com o processo propriamente dito, em produzir esse material em larga escala, principalmente se falando em oftalmologia, né, que nós temos aí uma rotatividade grande desse material, que as pessoas se esquecem de cumprir a legislação, né, que é fazer o registro minucioso de tudo que a gente faz lá dentro, tá? E esses registros eles precisam continuar por 5 anos dentro da instituição. Lembrando que a Anvisa não fiscaliza ninguém, quem fiscaliza é a vigilância local, né? E a vigilância local, já me questionaram algumas vezes isso, ela pode sim ter as suas regras próprias, contanto que não vai em desacordo com a RDC 15, tá? Então tem muita gente que às vezes fala, mas me exigiram isso, mas não está na RDC. Não está na RDC, mas a gente precisa também ter conhecimento da nossa legislação local, tá bom? Uma das dúvidas, né, que normalmente as pessoas têm é em relação à qualificação e calibração. Então, a RDC ela fala em relação à qualificação, a gente qualifica o quê? Equipamento de produto para a saúde. Quais são esses dentro de uma central de material? A autoclave e a lavadora ultrassônica. A autoclave está na ponta da língua, todo mundo sabe, mas a lavadora ultrassônica muita gente não sabe. Ela tem registro de produto para a saúde e ela precisa ser qualificada também, tá? As qualificações são instalação, operação e desempenho. Então, o que é isso? Quando eu compro o produto para a saúde, eu preciso, o meu distribuidor ou o meu fabricante, se ele for uma venda direta, ele precisa me dar a qualificação de instalação e de operação. Então, o que é isso? Ele vai instalar esse equipamento e ele vai fazer ele funcionar por 3 ciclos e ele tem que ser constante. Esteve constante, ele vai me dar essas 2 qualificações. Porém, a qualificação de desempenho não pode ser o meu fabricante, porque seria um conflito de interesse, né? Eu estou falando que o meu produto é bom, então isso, né, acaba sendo meio redundante. Eu preciso de uma empresa terceira que tenha especialização para fazer isso, que tenha os equipamentos próprios para fazer isso, para que qualifique esse equipamento, tá? Então, a gente precisa fazer essa qualificação e na qualificação de desempenho também isso é uma coisa que as pessoas às vezes confundem. Ela precisa ser feita com os insumos que você vai utilizar. Então, se você quiser ter mais de uma opção, na hora da qualificação de desempenho, você tem que fazer a qualificação com todas as opções que você quer ter, ou de apenas um distribuidor. Por quê? Feita a qualificação com os insumos, com o tipo de embalagem, com os monitoramentos, eu não posso, no meio do caminho, mudar. Porque eu garanto na minha qualificação que aquele monitoramento foi feito com aquele insumo. Se eu mudo o fabricante, eu já não posso mais garantir que tenha o mesmo tipo de resposta, tá? Então, isso é uma coisa que as pessoas dificilmente fazem, validam o produto que eles vão usar no dia a dia. A gente vê muitas instituições que todo mês compra um diferente, vai de acordo com o preço, né? Então, se a ideia é fazer isso, na hora da validação, faça com tudo que tiver no mercado, porque aí depois você pode fazer essa rotatividade de insumo, tá bom? Calibração é para os equipamentos que não são produtos para a saúde. Então, são as incubadoras de indicadores biológicos e as seladoras. Muita gente, ela confunde e acha que esses equipamentos também precisam de qualificação, né? Então, na verdade, não. Existem alguns laboratórios, quando eles vão fazer a qualificação, eles acabam fazendo qualificação com tudo. Como indicador biológico, ele vai dentro da autoclave para poder monitorar, né, um parâmetro utilizado na qualificação, eles acabam qualificando aquela incubadora especificamente, tá? Mas a incubadora em si, ela não precisa de qualificação, ela precisa de calibração anual. Então, a calibração térmica anual. Então, o que é isso? Quando você adquire esse equipamento, o fabricante te dá uma calibração, falando que esse equipamento saiu calibrado de dentro da fábrica e que essa calibração dura por 1 ano. Depois de 1 ano, a gente tem que fazer essa calibração novamente, tá bom? Isso é uma coisa que a gente presencia muito na oftalmologia. Médicos que não são da instituição e que vêm operar, né? E muitos trazem aquele material já pronto, já processado e querem utilizar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa lembrar que na RDC, primeiramente, entrou material que não seja do meu arsenal, eu preciso registrar essa entrada, tá? Eu estou utilizando material que não é meu, eu não tenho rastreabilidade desse material. Então, eu preciso registrar ele.
Segundo ponto importante, a partir do momento que ele entrou, esse material é de responsabilidade minha. Então, eu não posso aceitar um material que foi processado em outra instituição que eu não acompanhei, tá? Eu não sei como que funciona, eu não sei como é que é. Por mais que tenham alguns profissionais que salientam que foi processado no hospital X de referência, a gente está assumindo a responsabilidade por aquele produto. Então, o certo entrou na instituição, se tiver em embalagem estéril, abre e reprocessa tudo de novo. Bom, a responsabilidade é de cada um. Se vocês quiserem assumir a responsabilidade, tudo bem, mas a RDC ela é muito clara em relação a isso. Aí a gente começa a entrar em processamento do artigo em si, tá? Na limpeza manual, a fricção ela deve ser realizada com acessórios não abrasivos e que não liberem partículas. Muita gente acha que o problema da ranhura é o aspecto, né? É a parte estética do instrumental, quando na verdade isso vai muito além. Toda vez que eu uso um material abrasivo, eu acabo fazendo micro-ranhuras nesse instrumental, que vai facilitar o depósito de micro-organismos e de biofilme, tá? Então isso é muito sério, isso é muito importante. A limpeza hoje ela tem tido um enfoque muito grande, porque a gente precisa de um material limpo para poder esterilizar esse material, tá? Então, isso é muito importante. Adquirir uma escova não é um custo desnecessário. Eu não posso aproveitar a bucha que eu comprei para lavar na copa, colocar dentro da central de material, tá? Isso é investimento, isso não é gastar dinheiro, reaproveitar recursos, né? Isso não é uma economia inteligente, tá bom? Isso aqui começamos nos pontos polêmicos, vou até beber água, vamos lá. Inclusive eu derramei. Vamos lá. Eu não vou me aprofundar muito na como funciona uma lavadora ultrassônica, porque não dá tempo para fazer isso aqui. Mas o princípio de uma lavadora ultrassônica são microbolhas que vão se chocar no material, na superfície a ser limpa, vai fazer um microvácuo e vai quebrar a ligação dessa matéria orgânica com esse instrumental. Quando eu falo de uma lavadora ultrassônica, ela vai fazer de forma minuciosa isso. Mas essas microbolhas, elas não fazem milagre. Então, eu não consigo entrar com uma Eu não consigo fazer com que essa microbolha entre aqui e magicamente ela só eclode quando está aqui dentro. Então, para esse tipo de material, eu sou obrigado a colocar numa lavadora com fluxo de canulado. E não é só colocar lá dentro, eu preciso ligar. Por quê? Porque quando a gente fala de um canulado desse tamanho, eu preciso de ter a pressão da máquina fazendo um arraste da matéria orgânica de dentro para fora. Então, isso eu não consigo fazer nem com escova, ou manualmente, ou nem com seringa, como muita gente acha que dá para substituir, porque não dá, tá? Eu preciso da lavadora com conexão de canulado. E eu preciso conectar isso, né? Que na assistência era uma das coisas que eu tinha mais dificuldade. Eu vi um monte de canulado dentro da lavadora, mas nada conectado. Então isso precisa estar conectado para poder limpar e fazer o arraste da matéria orgânica dentro. Lembrando que o material com lumen é o meu material mais crítico. É o material que eu tenho mais dificuldade, que mais vai ter depósito de matéria orgânica, que eu não consigo fazer uma visualização se ele está limpo ou se ele não está. Tá? Então, essa etapa da limpeza é importantíssima. Então, ter apenas uma lavadora ultrassônica que não tem conexão de canulados não é uma opção para oftalmologia. Tá? Tá descrito em norma, então a gente precisa lembrar e precisa respeitar como parágrafo único, que neste caso aqui, com 5 milímetros, menores que 5 milímetros, tem que ter fluxo intermitente. O enxágue do produto para a saúde, de uma forma geral, ele pode ser feito com água potável, ou seja, água filtrada. Mas em alguns casos, ela é muito específica que precisa ser com água purificada, tá? Então, no caso de ortopedia, oftalmologia, cirurgia cardíaca e neurológica, ela precisa ser lavada com água purificada. Muita gente me questiona se eu preciso colocar água purificada na lavadora ultrassônica. Não preciso, tá? Na lavadora ultrassônica eu tenho ali ainda a ação do detergente, então eu posso utilizar uma água purificada. A partir do momento que eu vou enxaguar esse produto, obrigatoriamente tem que ser um produto com água purificada. E as únicas duas águas purificadas que existem é a água destilada e a água de osmose reversa. Eu vejo muita gente usar a água deionizada. Ela não é uma água pura, né? Ela só é uma água sem carga elétrica. Que a carga elétrica ela acaba influenciando no material, acaba influenciando até no detergente, né, no saneante utilizado, mas ela não é uma água purificada. A água purificada
é destilação ou osmose reversa. E a gente precisa lembrar, mas por que isso, né? Na oftalmologia, se a gente não lava isso com água purificada, a gente aumenta a incidência de endotoxina. E aí é um dos maiores fatores de risco para desenvolvimento de TAS. Tá? Por isso é tão frisada, inclusive na oftalmologia. No artigo 73, ele fala que é obrigatório o monitoramento da máquina, do equipamento de lavador automatizado. Do mesmo jeito que a autoclave ela é um produto para a saúde e ela precisa ter todos os monitoramentos, a lavadora ultrassônica ela é um produto para a saúde. Então eu preciso monitorar esse processo para saber se ela está realmente lavando. Porque quando a gente olha a máquina ali, a gente olha, tá lavando, tal, a gente acha que está tudo bem, né? E quando a gente pega o material, às vezes aquela sujidade visível saiu na água. Então a gente acredita que está limpo, mas eu não posso simplesmente acreditar. Muitas vezes quando a gente vai fazer os testes, a gente vê que o equipamento mal consegue fazer um ponto de cavitação, muito menos fazer a limpeza química de um teste. Então, se ele não está fazendo a limpeza do meu material, do meu teste, ele automaticamente não limpa o meu material também. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Do mesmo jeito que quando eu compro um autoclave, eu sei que eu preciso fazer biológico e químico. Quando eu compro uma lavadora ultrassônica, eu sei que eu tenho que testar esse equipamento. E aí, mesmo com tudo isso, a gente precisa ter certeza do que esse material, se ele está realmente limpo ou não, tá? Então, existem os testes, a gente tem as lentes de aumento, que precisa ser também, tá, previsto, todo mundo precisa usar, né? Infelizmente, a gente, na prática do dia a dia, a gente, mesmo as centrais de materiais que tem, lá tá de enfeite, né? Você vai ver, tá? Tem uma crosta de pó em cima, às vezes não tá nem aonde as pessoas montam o material, né, tá instalado num lugar assim absurdo que, tipo, nitidamente pediram para colocar ali para não atrapalhar o processo, né? Mas na verdade, a gente precisa olhar minuciosamente. E quando a gente fala de oftalmologia, que são tudo muito, muito pequeno, a gente precisa dessas lentes. Então isso aí não é para atrapalhar, muito pelo contrário, isso aí é para efetivar o processo, né? Eu já trabalhei também em oftalmologia. E quantas vezes, né, o meu desespero era o microscópio, porque tava limpo, né, colocou no microscópio, pum, parece que brota, né, a sujeira. Então a gente precisa das lentes para evitar esse tipo de problema, tá bom? E na oftalmologia, você sabe melhor do que eu que a matéria orgânica predominante é a proteína, basicamente a única matéria orgânica que vocês têm. E a proteína, infelizmente, é a mais difícil de remover. Tá? Então, quando a gente vai fazer os testes de limpeza, a gente acaba testando proteína, porque é a matéria mais difícil. Sempre que a gente fala de monitoramento em central de material, a gente fala o quê? Sempre testar o pior cenário. Se o pior cenário passou, teoricamente o mais fácil também foi, tá? Então, a gente acaba fazendo os testes de proteína no material. Esse material ele tem que ser feito de forma aleatória, pega um material que teoricamente estaria pronto para esterilizar e faz o teste. Detectou a presença de proteína, eu não tenho que chamar a atenção do profissional que lavou. Eu preciso rever o meu processo, porque talvez o meu processo esteja errado. E aí todo mundo que lava daquele jeito, né? É que infelizmente deu azar de pegar o da caixa daquele profissional. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Bom? Embalagens é um outro problema também muito grande. As pessoas elas não dão a devida importância para a embalagem. A embalagem ela é tão importante que ela também é um produto para a saúde, ela também precisa ter registro e não só permitir a remoção do ar e a penetração de vapor, mas ela que me garante a esterilidade do meu material até o momento do uso. Então, se eu não tenho uma embalagem de qualidade e adequada para o artigo a que ela se propõe proteger até o momento da utilização, eu posso colocar em risco. Às vezes está tudo ok e aí na hora que eu vou utilizar esse material, tem um microfuro ali, ele não está mais estéreo e a gente não sabe. Eu tenho um biológico ok, um químico ok, mas um material contaminado. Tá? Então a embalagem também é um ponto que as pessoas precisam tomar muito cuidado. E esse não é o momento de ser criativo. Né? Então nada de TNT, nada de papel craft é proibido, nada de papel manteiga, papel crepom, enfim. É preciso ter o produto, precisa ter registro Anvisa para poder utilizar. Tá bom? Quando a gente fala de embalagem especificamente de grau cirúrgico, eu preciso de termoselagem. A menos que seja aqueles envelopes já prontos que vem com a fita, eu não posso fechar um grau cirúrgico com fita adesiva,
papel crepado, fita crepe ou a zebrada, tá? Por quê? Porque ela não consegue fazer exatamente o princípio de conferir barreira. Porque na hora... Desculpa, gente. Deixa eu ir mais pra trás. Porque na hora de... eu sou expressiva. Né? Eu tô me controlando aqui, mas eu me identifiquei com você. Na hora que ela vai fazer o pulso de vácuo dentro da autoclave, né? Esse papel, ele estufa. Então, o que acontece? A fita, ela não consegue segurar. Na hora que eu tiro isso de dentro, a embalagem está aberta. E eu vejo muita gente tirar e já vai arrumando a fita, né? Como se resolvesse. Se a mão está contaminada, você está arrumando a fita, tem migração de micro-organismo. Então, ele não confere barreira. Por isso que eu sempre tenho, se eu optar pela embalagem de grau cirúrgico, eu obrigatoriamente preciso ter uma termoseladora, tá bom? E lembrando que termoseladora para oftalmologia precisa ter a calibração. Calibração eu só consigo fazer em seladora semiautomática ou automática. Eu não consigo fazer naquelas manuais. Elas precisam ter controle digital de temperatura para eu poder calibrar, tá bom? Então, aquelas manualzinhas são para a manicure, né? Para o dentista, por enquanto, porque eu tenho fé que eles vão ser incluídos na próxima RDC. E então, a gente não pode utilizar qualquer seladora. Tudo bem? Aqui é um assunto polêmico também. A gente fala da identificação dos pacotes. E aí muitas vezes eu sou questionada de tipo, não, mas sou só eu que trabalho, né? Sou só eu que cuido do material. Ou eu tô vendo nesse pacote, eu sei que é uma cuba, eu não preciso identificar. Só que, como eu falei lá na frente, a RDC 15 é prensada para o hospital. Isso não nos dá o direito de não cumprir a resolução. Né? Então, quando eles colocam que todos os produtos precisam ser identificados, o que eles pensam? É um fim de semana, não tem ninguém na central de material, chegou uma intercorrência, preciso de um artigo X, ninguém sabe o que é. Se não está identificado no pacote, eu não consigo saber de onde que vem. Se eu não tenho uma identificação de número de lote, se eu não tenho a data da esterilização, a data limite de uso, o método de esterilização, quem foi o responsável por fazer esse pacote, como que eu faço rastreabilidade desse material, caso eu tenha algum problema? Então, a gente precisa, sim, colocar na embalagem que é uma cuba-rim. Né? A gente precisa colocar que é uma pinça Bacalço. Né? Como que eu faço isso? Tem N situações. Tem aqueles programas já informatizados, tem as etiquetas que são compradas prontas, tem as etiquetadoras automáticas que ajudam, mas a gente precisa identificar esse pacote, tá? Autoclave. Autoclave gravitacional, ela só é proibida acima de 100 litros, tá? Porque entende-se que aí o processo de remoção de ar por gravidade seria prejudicado. Menores do que isso, que é o que a oftalmologia está acostumada, essas autoclaves de bancada gravitacionais, que são menores do que 100 litros, elas não são proibidas, tá? Elas são liberadas, pode utilizar. Lembrando que a gente precisa fazer os mesmos monitoramentos, né? Porque é gravitacional, que eu não vou fazer monitoramento. O monitoramento acontece igual. Tá? A única diferença é que ela não tem a bomba de vácuo. Então, um dos monitoramentos eu vou pular. Gente, estufa. Pelo amor de Deus, não guarda estufa dentro do consultório, porque caso a autoclave quebrar, eu uso a estufa, não pode, tá? Estufa é proibido, muito claro no artigo. Se alguém tem isso no consultório, doa para alguém, doa para um laboratório, sei lá. Não pode utilizar nem de stand-by. Tá? Se quebrou a autoclave, não tem outra, para o processo. Não dá para esterilizar na estufa para o serviço não parar, tá bom? Às vezes a gente escuta muito, assim, desculpas prontas, né? Ah, mas tá o agendamento, mas tem paciente que vem de longe, ele se programou, porque vai ser um transtorno, cancelar a cirurgia. É o que ele estava falando em relação a entendimento do processo. Será que se o paciente soubesse que você processou o material dele de uma forma insegura, ele ia aceitar? Ou será que ele ia falar assim, não, obrigada, eu prefiro marcar e voltar outro dia? Né? Então, a estufa ela não é aceitável, ela é contra a lei, quem usa está fazendo uma infração sanitária, tirem isso do consultório, tá bom? Nada de deixar isso lá para caso stand-by, isso não é stand-by, tá bom? Vamos começar a falar de monitoramento. No artigo 93, ele fala do teste Boyd-Dick. O teste Boyd-Dick é um teste específico para autoclaves com remoção de ar bomba de vácuo, tá? Então, se a sua máquina é gravitacional, você não precisa cumprir esse artigo, você pula para o próximo,
tá bom? Isso aqui só vai acontecer para as instituições que têm autoclave com bomba de vácuo. Então, se eu tenho uma gravitacional, uma bomba de vácuo, eu faço na gravitacional e não faço na... Desculpa, faço na bomba de vácuo e não faço na gravitacional. Tá? Ai, gente, será que eu vou sair viva daqui? Então, vamos lá. Ó, essa aqui para oftalmologia, isso aqui é o pior, né? Isso aqui é complicadíssimo e eu coloquei de propósito porque eu acho que um evento desse a gente precisa realmente estressá-los e levá-los a pensar macro, né? A gente não pode pensar só na minha casinha, eu preciso pensar num todo, tá bom? Então vamos lá. Não é permitida a alteração dos parâmetros estabelecidos na qualificação de operação e de desempenho. Ou seja, chegou um médico na clínica pedindo para mudar o ciclo, porque o instrumental dele não pode, naquela temperatura, naquele tempo, não pode, tá? Lei, não pode mudar. Na qualificação, você pode fazer qualificação com 10 tipos de parâmetros, pensando em tudo quanto é tipo de carga. Uma vez qualificado, eu não posso alterar de acordo com a vontade do profissional. Bom? Ciclo de esterilização a vapor para uso imediato só pode ocorrer em casos de urgência e emergência. Gente, é infração sanitária. A gente sabe que é rotina, a gente sabe que a oftalmologia ela tem uma característica muito própria, né? Como que eu falo para o cirurgião que ele vai levar 5 minutos para fazer a cirurgia e que eu vou levar 1h30 para processar o material dele de novo? Mas é isso, tá? Não tem jeito certo de fazer coisa errada, tá? A gente precisa, o ciclo flash, não é que ele não esteriliza, né? O pessoal põe integrador e a justificativa que eu escuto mas o meu integrador vira, lógico que está estéril, né? Mas a gente sabe que a gente tem todo um contexto de antes, durante e depois, que fica muito mais difícil de ser controlado quando a gente fala de um processo do ciclo flash. E mais ainda, quando a gente fala de 20 a 30 ciclos flashes feitos na sequência, tá? Então, infelizmente, talvez eu não seja a palestrante mais querida por vocês, mas o ciclo flash é proibido, salvo em casos de urgência e emergência. O que é isso? Caiu uma pinça, é a única que eu tenho. Não tem como fazer, o paciente está anestesiado, o tempo de anestesia conta. Então, vamos lá, vamos fazer esse processamento mais rápido, né? Chegou uma emergência, eu não tenho material pronto, não dá para esperar. Eu vou fazer. E como que eu vou controlar isso? Muito claramente aqui ele coloca que se eu fizer esse ciclo, eu preciso ter todos os registros. Eu preciso ter o nome do médico, eu preciso ter o nome do paciente, eu preciso ter o nome do instrumental que eu fiz e por que eu estou fazendo aquilo. Por quê? Porque eu fecho a minha rastreabilidade. Quando eu falo de uma rastreabilidade de um ciclo de uso convencional, que é um ciclo que eu estou ali rastreando todos os pacotes de uma forma geral, nesse paciente eu fecho nele, porque se ele tiver algum problema, eu vou saber de onde veio, pelo menos eu vou saber por onde começar a procurar, tá? Então, vejam o tamanho da importância, eu acho que deve ser um dos maiores artigos que tem dentro da RDC, falando especificamente em ciclo flash, tá bom? Tem gente que me pergunta assim, mas eu uso o pacote e eu só deixo 5 minutos de secagem, isso não é ciclo flash, tá? Ciclo flash é um material aberto, sem embalagem, que eu coloco ali no ciclo rápido, no menor tempo possível, não tem secagem. Tudo bem para todo mundo esse conceito? Tem gente que confunde, acha que ciclo flash eu embalei, coloquei lá, só deixei 5 minutos. Ou então, pior ainda, aquele ciclo abortado, né? Passou a esterilização, pum, eu vou lá e desligo a máquina, tá? Então, isso é ciclo flash. Os instrumentais devem ser utilizados imediatamente após o processo de esterilização e eu preciso monitorar isso aqui. Isso aqui eu acho que de tudo é o que todo mundo cumpre, todo mundo coloca o integrador lá, tá bom? Eu tinha colocado na ordem e depois eu embaralhei para ficar mais fácil do entendimento do monitoramento, que eu acredito que é a parte que mais confunde, tá? O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos, ele deve ser registrado a cada ciclo de esterilização. O que é isso? Eu preciso ter um registro de cada ciclo que eu faço. Tempo, temperatura, qual foi a pressão, o que tinha dentro dessa carga, eu preciso monitorar tudo isso, tá? O
monitoramento com indicador biológico, ele precisa ser feito na primeira carga do dia. E aqui é importante ressaltar que as pessoas acham que quem libera a carga é o biológico, e na verdade quem libera a carga é o químico, tá? Eu posso incubar o meu biológico e ir liberando. Problema, se eu fizer isso e o biológico der positivo lá na frente, eu preciso rastrear todo mundo que usou esse material para trás, tá? Então, por boas práticas, isso não é legislação, por boas práticas as pessoas esperam o indicador biológico sair para poder liberar a carga, tá? Mas é importante ressaltar que quem libera a carga é o químico. E aí a gente tem um outro problema, que todo mundo coloca químico dentro das caixas, mas não faz o monitoramento dentro do pacote de teste desafio, que é esse monitoramento que a legislação me obriga. Eu preciso ter um monitoramento dentro do meu maior desafio, para aí sim, dentro das caixas eu coloco, ótimo, é um a mais. A gente sabe que tem caixa que dentro do mesmo processo, ok, pode ter uma ali que não funciona, que não chegou vapor ou que não alcançou a temperatura e não esterilizou, tá bom? Lembrar sempre que os químicos têm que ser tipo 5 ou 6. Esse aqui é todo o processo de monitoramento fechado, tá bom? Nada de usar multiparamétrico, a legislação não me permite. Armazenamento. Eu vou pular essa parte aqui, vou direto aqui. A Anvisa não determina prazo de armazenamento, tá? Cada um faz o seu. Mas como que eu tenho que fazer? Eu acho que 5 meses, porque o meu serviço é ótimo. Não, eu preciso validar isso aqui, tá? De acordo com tudo que acontece com a minha embalagem. Então, se eu tenho controle de temperatura, controle de umidade, se a minha embalagem, se eu tenho uma seladora que é calibrada, se eu tenho uma autoclave que é qualificada, se eu tenho esse armazenamento de forma adequada, ou se eu estoco em gaveta, se esse material vai e volta várias vezes do centro cirúrgico, eu preciso fazer uma avaliação sistemática disso tudo e aí eu determino o meu tempo de prateleira, tá? Essa história que a Anvisa fala que é 7 dias, não é verdade. A Anvisa fala isso aqui, ó, que eu preciso validar o meu processo. Indicador biológico positivo tem que ser reesterilizado para poder desprezar, tá? O micro-organismo utilizado ele não é patogênico, porém a gente tem responsabilidade sobre o nosso descarte biológico. Eu preciso esterilizar esse biológico de novo para aí sim poder descartar ele, tá? Lembrando que não precisa fazer um ciclo. Essa é muita discussão. Tem gente que fala para fazer um ciclo à parte, tem gente que fala para pôr junto com a carga, tá? Não tem nenhum parâmetro. Eu, como experiência, tanto na parte assistencial como na parte comercial, coloco o indicador biológico junto com a sua carga. A sua carga, teoricamente, também está contaminada, não tá? Então, se a sua autoclave está funcionando, vai esterilizar tudo. Sua carga, eu biológico. Ufa!